Vez para trazer a palavra a nós. Ontem, pela graça do Senhor Deus, nós tratamos sobre o serviço no reino do Senhor. O texto que nós lemos, ele nos diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Baseado naquilo que nós ouvimos ontem, hoje eu quero falar um pouco sobre a glória devida ao nome de Deus por meio de Cristo Jesus. E como igreja, assim devemos fazê-lo. Por isso eu o convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11. E eu quero ler do verso 12 até o verso 19. Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 12 até o verso 19. Diz assim o Santo Evangelho do nosso Deus, em Marcos 11, de 12 a 19. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Oremos. Mais uma vez, ó Senhor, nós clamamos a Ti para que seja ouvida a voz de Cristo neste lugar. Pela Tua palavra, meu Senhor. Quebra-nos, quebranta-nos, esmaga-nos quando somos confrontados com o nosso pecado. E ao mesmo tempo, ó Senhor, edifica-nos, soergue-nos e dá-nos a alegria e o deleite na Tua presença, pela obra redentiva de Cristo Jesus. Fala a nossa mente e ao nosso coração, para que não apenas venhamos a nos lembrar das Tuas promessas e da Tua santa lei, mas vivê-la para a Tua glória. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante dos últimos dias de Cristo. Cristo, ele se dirige para Jerusalém, vindo da região norte, e ele sabia de fato o que o aguardava. Nós temos, por exemplo, a entrada triunfal de Cristo. Isso está no capítulo 11, a partir do verso 1. Quando o Senhor, ele é aclamado como rei, ele entra em Jerusalém, e ali então se consolida o seu ministério real, não porque iniciara ali, mas porque o povo agora reconhece, cumprindo as profecias do Velho Testamento, que Cristo, além de sacerdote e profeta, também é rei. E aí, nesse momento, quando o Senhor está em Jerusalém,
já nos preparativos dos últimos dias, do dia em que ele seria separado da comunhão do Pai por causa do nosso pecado, na sua morte na cruz, nós temos dois eventos que Marcos ele nos traz como sequência. E veja que não apenas há aqui uma sequência histórica, mas também há aqui uma sequência sapiencial, ou seja, uma sequência de ensino para nós. Eu me refiro à leitura que nós fizemos, a figueira sem fruto e a purificação do templo. Se nós lermos de maneira desavisada, nós vamos ver apenas aqui a manifestação de Cristo contra uma árvore e a manifestação de Cristo contra o templo. E isso se deu, primeiro, porque ele foi frustrado na sua fome. E em segundo, porque ele vai se indignar com a maneira como as pessoas elas estavam atuando no templo do Senhor. Mas há um equívoco aqui. Nós não podemos ver esse texto desta forma. Não podemos ver esse texto apenas como um evento furtivo na vida de Cristo. Mas precisamos entender o que está por trás. E, de fato, qual deve ser a aplicação a ser dada a nós. E é exatamente isso que eu gostaria, nessa manhã, de expor esses dois eventos e mostrar de que maneira isso se aplica à igreja, isso se aplica à minha vida, isso se aplica à sua vida, trazendo temor e, ao mesmo tempo, deleite na presença do nosso Deus. O primeiro evento, ele é muito conhecido, assim como o segundo. Nós temos aqui a figueira que não vai conceder frutos a Cristo. E veja que Marcos, ele é detalhista, ele traz aqui detalhes que os outros evangelhos não trazem. Como, por exemplo, o fato de que não era tempo de colheita, ou seja, não era tempo de frutos. Isso justifica o fato de que aquela figueira, ela não tinha os seus frutos dispostos e alguém passou e tomou todos esses frutos e agora, quando Cristo vai à árvore, ele não encontra. Mas o que Marcos vai salientar aqui é que, de fato, a época não era a época de grandes colheitas de figo. É preciso aqui ressaltar que essa figueira, ela não era a figueira brava. Existiam dois tipos de figueira na região, como ainda existem até hoje. Existe a figueira brava, que é uma árvore maior, mas existe essa figueira que era de menor porte, cerca de 1,80 m a 2 metros. E ela era extremamente frutífera, e ela era conhecida como a figueira doce, de frutos que eram apreciados. E é importante pensar que essa figueira, ela tinha uma sequência ou uma cadência de oferecer seus frutos de maneira muito interessante. Os frutos, na verdade, ou a época da colheita, se davam do meio do ano para frente. Nós sabemos que Cristo está passando aqui no período da Páscoa, ali por abril, mais ou menos nessa época. Portanto, não era o tempo dos grandes frutos. Mas essa figueira, ela tinha uma característica peculiar. É que os últimos frutos, ou os últimos brotos, melhor dizendo, que iriam frutificar, eles sobreviviam ao inverno, e depois do inverno, então, ele dava alguns frutos que eram extremamente apreciados. Inclusive, alguns diziam que esses frutos eram melhores do que aqueles que eram ou que viriam no final do ano. Portanto, essa figueira, ela trazia em si a possibilidade de frutos que havia atravessado o deserto como pequenos brotos de fruto e depois então frutificava com grandes figos, e isso era grande deleite para as pessoas que estavam ao seu redor. Por isso, quando Marcos ele diz aqui que não era tempo de figos, ele não está dizendo que de maneira nenhuma, ou seja, que o Senhor Jesus estava desavisado, porque não era tempo de figos, como ele vai exigir frutos? Não. Quando Marcos diz não era tempo de figos, ele está falando desse período que vai de junho até o final, quando havia abundância. Mas existiam sempre frutos em 2 temporadas e, de fato, poderia se encontrar frutos naquela época. Um segundo detalhe que nós encontramos aqui no verso 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas. Por que Marcos ele ressalta que Cristo viu a figueira com folhas? Porque estas folhas verdes, elas eram um indicativo de que ela possuía ainda frutos restantes do ano passado. Ou seja,
ela havia se recuperado de maneira vigorosa depois do inverno. E aí então os plantadores, os agricultores, eles sabiam que esse tipo de figueira, quando ela estava nesta época, com muitas folhas verdes, ele poderia ir ali e se deleitar com os frutos que preservaram-se ao longo do deserto. Por isso, quando Cristo vai em direção a ela, ele está sendo guiado como homem e sabedor como homem, de que o fato dela estar cheia de folhas verdes, isso significa dizer que ela tinha frutos. Possivelmente, Cristo está passando aqui antes da primeira refeição. Os judeus, eles não eram como nós comemos de 3 a 5 vezes por dia, ou até mais. Mas os judeus não, eles tinham apenas 2 refeições. Eles tinham uma refeição no meio da manhã e uma refeição que era no final da tarde, indo para a noite. E possivelmente Cristo, então, ele está passando nesse lugar pela parte da manhã. E era o momento de se alimentar. E ele tem fome, como o homem que era. E ele então tem a necessidade de comer, mas o Senhor, ao chegar diante daquela árvore, percebe que ela não tem frutos para lhe oferecer, não obstante o fato de que ela está verde, está cheia de folhas, ou seja, foi um engodo. Aquelas folhas, na verdade, elas não significavam nada. Elas não apontavam para aquilo que aquela árvore deveria realizar, que era conceder frutos aos famintos. E o que nós vamos entender aqui é que Cristo, ele está diante da criação. É uma árvore, não é uma pessoa, não é um grupo, mas é uma árvore que faz parte da criação do Senhor. Algumas pessoas, apenas um parênteses aqui, gostam de usar a expressão natureza, né? Poderiam dizer, não, aqui essa figueira faz parte da natureza e não pessoas, etc. e tal. Eu me recuso a usar a palavra natureza porque essa palavra ela possui uma intenção por trás de si. Essa palavra foi criada na modernidade justamente para retirar o fato de que Deus é o Criador e de que a natureza é algo que por si só ela cresce. Então, eu aconselho pastoralmente, com muito carinho, para que você evite essa expressão natureza. Não chame de natureza, muito menos de mãe natureza. Chame de criação, porque aponta para um Criador. Bem, dito isto, nós encontramos aqui, então, Cristo diante da criação. Cristo diante de uma árvore. E nós sabemos que toda a criação, ela existiu, veio a existir por meio de Cristo e para Cristo. É importante nós entendermos. Então, quem está diante daquela figueira, quem está diante daquela que naquele momento representava a criação, era aquele por meio de quem ela foi criada e para quem ela foi criada. O que significa dizer que a criação, ela deveria conceder glória ao Filho de Deus. Deveria glorificar, reconhecer aquele que está diante dela. E nesse sentido, glorificar, fazendo aquilo para o qual ela foi determinada, conceder frutos para aqueles que têm fome. Daí o fato de que esta figueira, que representa a criação, ela não glorifica a Cristo. Vejam que o que está por trás não é o fato de um homem santo ter fome, ir a uma árvore e ser frustrado com o fato de que ela não tem frutos. Isso poderia acontecer com qualquer mero mortal, mas quem está ali é Deus. É o Senhor da glória. E aquela árvore tinha por obrigação glorificá-lo, conceder glória. Por isso, então, Cristo, ao olhar para aquela árvore, vendo que ela não concedera a glória devida ao seu santo nome, ele sanciona juízo sobre ela. E ele diz, de ti ninguém mais comerá. E a Escritura Sagrada nos diz, e Mateus nos fala, inclusive, que ela seca imediatamente.
Isso é tão claro porque no verso 20 nos diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Quando eles se encontraram pela primeira vez, viram uma árvore com folhas verdes, bonita, verdejada. Mas quando eles retornam após o juízo do Rei do Universo, encontram ali o que restou de uma árvore seca desde a sua raiz, morta, cumprindo o juízo do Filho do Homem. É por isso que logo em seguida nós encontramos a purificação do templo. Porque se esta figueira, ela representa a criação, o templo vai representar a revelação específica do Senhor Deus. E eu tenho certeza que ao dizer isso, logo vem à sua mente o Salmo número 19. E no primeiro aspecto nós encontramos aqui nessa figueira aquilo que a Escritura Sagrada nos diz: os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. A criação, ela existe para glorificar. E é claro que nesse sentido, o que encontramos aqui é o aspecto didático daquilo que Cristo quer ensinar ao seu povo. Porque Cristo não é injusto, mas ele mostra como é sério o aspecto de se conceder glória a ele. Porque se aquela árvore não concedeu glória naquele momento para o homem encarnado, ela não serve para nada. Por isso ela seca desde a raiz. Em seguida, lembrando da segunda parte do Salmo 19, encontramos a revelação especial de Deus, o templo. O templo, ele foi instituído como presença de Deus. O templo, ele está presente no Éden, porque o Éden é o santuário da presença do Senhor. Por isso, nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, eles possuíam comunhão íntima e pessoal, andavam lado a lado com Cristo, numa teofania especial, quando ele representa ali o Deus triuno. E quando os nossos pais pecam, eles são expulsos deste templo, do santuário do Senhor. E são colocados 2 querubins para evitar o retorno de nossos pais. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ele começa agora, doravante, a preparar o caminho de volta para o Éden. E deixe-me dizer uma coisa para vocês. Não obstante o seu e o meu pecado, neste momento, agora, neste culto solene, nós estamos no Éden. E é um retorno, ainda que parcial, ao paraíso e ao santuário do Senhor, quando podemos dialogar com Ele, conforme fizemos há pouco, quando ouvimos a sua voz pela leitura da palavra, e quando nós respondemos com a nossa oração e com o nosso cântico, imperfeitos, mas aperfeiçoados em Cristo Jesus. Há um retorno. Por isso o Senhor, ele prepara esse retorno de maneira gradativa, ele vai desenvolvendo essa revelação. O primeiro grande momento pontual que nós temos desse retorno a essa presença do Senhor é o Monte Sinai. Vocês se lembram quando Moisés ele é chamado para o seu ministério à frente do povo de Deus? O Senhor Deus diz: vai lá, pega o meu povo e traze-o aqui para que me adorem. E quando o povo ele está no Monte Sinai, nós vamos perceber ali 3 divisões claras, isto ainda por causa do pecado. Divisão que seria quebrada por Cristo Jesus. Nós temos o lugar do povo, onde eles deveriam permanecer, e eles não podiam sequer tocar no monte. Nós temos um período intermediário, quando encontramos Josué, que fora colocado ali naquele lugar, e possivelmente para vigiar, para não permitir que nada viesse atrapalhar o processo, e vemos Moisés no Santo dos Santos, na presença de Cristo, recebendo a lei de Deus, em meio a trovões e raios, e isso trazia temor ao povo. Quando o Senhor entrega a sua lei, e o povo agora vai em direção à terra prometida, o Sinai os acompanha.
Não o monte em si, porque o monte está lá, mas através do tabernáculo. As partes que nós encontramos no monte, eles são todas transferidas para uma tenda que acompanha o povo na sua trajetória, até chegar em Jerusalém. E quando então estão em Jerusalém, aquilo que era uma tenda que representava a peregrinação, agora deveria representar a consolidação da igreja de Cristo em Jerusalém. Por isso que agora o tabernáculo ele deixa de existir e o templo físico toma o seu lugar. Portanto, o templo, ele representava o que fora o Éden. O templo representava o que fora o Sinai. O templo representava aquilo que fora o tabernáculo. O templo era a manifestação da presença de Deus, onde o povo se reunia para ter os seus pecados perdoados e assim glorificar ao Senhor. Conceder glória. O próprio Deus, ele fala isso acerca do seu templo. Esse é o lugar da manifestação da minha glória. E ao olharmos de maneira mais específica no texto, nós vamos descobrir que esse texto, construído por Herodes, ou pelo menos tendo sofrido uma grande reforma por Herodes, era um templo que ao seu lado ele possuía um pátio. Esse pátio era chamado Pátio dos Gentios e das Mulheres. Ou seja, aqueles que não tinham condições de entrar em lugares mais específicos e íntimos que eram reservados aos sacerdotes e levitas. Nesse pátio, então, as mulheres e os estrangeiros ficavam quando eles tinham desejo de desfrutar da glória de Deus e da presença do Senhor. O que acontece é que o povo naquela época, ao olhar para o templo e profanando, eles substituem o Deus Todo-Poderoso por um outro Deus, chamado Mamon. E eles transformam aquele lugar num santuário de Mamon. E eles profanam o templo, porque eles constroem ali um ídolo, que é o mercado, que é oferecido a um Deus com D minúsculo, ao Deus Mamon. E eles então retiram das mulheres e dos gentios e dos estrangeiros a possibilidade de estarem ali e desfrutarem da glória do Senhor, porque ali se tornara como um puxadinho do templo, um santuário imundo. A Escritura Sagrada nos diz que quando o Senhor ele entra naquele lugar, o seu coração é tomado de ira. E João nos dá detalhes acerca da atuação de Cristo, dizendo que ele fez para si um azorrague. Azorrague era um chicote. E a palavra de Deus nos fala a maneira extremamente violenta, dura, com que Cristo trata aquele povo. E aí vocês descobrem que Cristo, ele não está apenas combatendo um comércio. Não é isso. Cristo não está combatendo apenas uma feirinha ali. Cristo está combatendo um lugar que é santo, dedicado à glória do Senhor Deus. Ele está mostrando que aquele lugar havia sido profanado por deuses estranhos, por templos estranhos. E ele então ali, tomado por esta ira, ele vai expulsar os vendilhões. E o que ele vai dizer, e a palavra de Deus é citada em Isaías 56, 7, ele vai dizer: vocês transformaram a casa de meu pai num lugar de profanação, num lugar de roubo, num lugar onde as pessoas elas simplesmente não querem a glória do Senhor, mas querem colocar o seu coração naquilo que afronta o Senhor. Em outras palavras, ele vai dizer, conforme Jeremias nos fala, na palavra do Senhor, no capítulo 7, verso 11, ele diz: vocês transformaram a casa de Deus num covil de salteadores, num covil de ladrões que roubam a alma, de ladrões que roubam a glória, de ladrões que roubam aquilo que é devido a Deus. Por isso, ao citar Isaías, ele vai dizer isso: essa casa não será chamada casa de oração a todas as nações,
por que Cristo fala todas as nações? Porque era o pátio dos gentios. E veja que quando Cristo utiliza a expressão traduzida por oração, e a tradução está correta. Só que em português nós temos uma palavra para oração e temos uma palavra para prostrar-se, ajoelhar-se. E às vezes fazemos uma certa diferença, porque você pode dirigir num carro, você pode dirigir, e é lícito isso. Mas a palavra aqui, traduzida por oração, ela também significa estar prostrado, adorar, glorificar. Por isto, ultrapassa a oração e vai para a atitude do coração e da mente que glorifica o nome do Senhor. Por isso ele diz: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, casa de adoração, casa de se prostrar, casa de conceder glória ao Senhor. Mas vocês têm transformado isso num covil de ladrões que roubam a glória do Senhor. Ora, e qual é o resultado disto? O que de fato acontece com o templo? Voltemos para a criação. O que aconteceu com aquela figueira que não concedeu a glória devida a Cristo? Secou até a raiz. E isso nós podemos perceber, como eu já li, repito, o verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E no verso 21 diz: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Agora, o que vai acontecer com o templo? De que maneira nós podemos entender a obra do juízo de Cristo sobre aquele templo? Está mais à frente no capítulo 13. No verso 1 diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, ainda é o mesmo momento, esses dias que antecedem a crucificação. Os discípulos diziam assim: mestre, que pedras, que construções. Em outras palavras, aqueles discípulos estavam dizendo: Senhor, esse templo é eterno, ele é perfeito, ele é lindo. Mas no verso 2 o Senhor diz: mas Jesus lhes disse: vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Você sabe como se cumpriu o juízo de Cristo? Porque é uma profecia de juízo. Flávio Josefo talvez seja o historiador mais confiável nesse processo. E Flávio Josefo vai dizer, no ano 70, a maneira como os romanos tomam Jerusalém. A primeira providência que o Império Romano toma por meio do seu exército é sitiar Jerusalém. Eles sitiam Jerusalém, não permitindo que nada saísse e nada entrasse. E eles fazem isso por meses. De maneira que o povo, todo o povo daquela cidade começa a padecer fome e desespero. No momento em que os habitantes de Jerusalém estão todos ali desesperados, o exército romano ele entra em Jerusalém. E uma partição dos soldados vai ao templo e mata o fio da espada todos aqueles que estavam à frente daquele lugar profanado pelo pecado humano. E que deixara de conceder glória ao Senhor Deus. A Escritura Sagrada diz que os romanos, que eram expertos em terror, eles tocam fogo no templo, e o templo queima. Ora, nós sabemos que o templo possuía suntuosidade, ou seja, partes do templo eram pintadas, literalmente, com ouro e prata.
O que vai acontecer, e isso Flávio Josefo, ele testemunha, com o fogo, este ouro e esta prata começa a derreter e entrar pelas frestas das pedras e se espalhar pelo chão. Quando o fogo cessa, o espólio era dos soldados, e os soldados então vão em peso para o templo para retirar o ouro derretido. Como esse ouro estava nas frestas das pedras, eles tiveram que tirar pedra por pedra, derribar pedra por pedra para tirar o ouro. E como se não bastasse isso, eles rasparam o piso para retirar o metal precioso. É por isso que, se você vir uma fotografia do lugar do templo, você vai ver apenas um piso e uma muralha daquilo que restou das pedras do templo. O templo foi raspado e destruído. O templo secou desde a sua raiz. E por quê? Porque não reconheceu a presença do glorioso Cristo. Não lhe concedeu a glória devida. E, amados, nós somos persuadidos nesse texto em reconhecer que tudo aquilo que não concede glória a Deus Pai por meio de Cristo, como nós tratamos ontem, só presta para secar até a raiz. Porque a finalidade da criação e dos homens e mulheres, sobretudo aqueles que se colocam diante da revelação especial do Senhor, é glorificar a Deus e desfrutar e deleitar-se nele para sempre. Algumas pessoas perguntam o porquê de tantas igrejas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, estarem morrendo, secando. É óbvio e é correto dizer que isso acontece por conta do secularismo, por conta do liberalismo, por conta do desprezo à Escritura Sagrada, deste homem que agora passa a se glorificar no lugar do Senhor Deus, que quer retirar o Senhor Deus, matando, entre aspas, ou dizendo que ele é apenas uma mera projeção humana e colocando o ser humano no lugar, ou seja, saindo do teísmo, que coloca o Senhor Deus como centro, para o humanismo, que coloca o homem como centro, e inclusive criando teologias carnais e pecaminosas, mostrando que mesmo o Senhor Deus existindo, ele depende da razão humana. Não há dúvidas quanto a isso, de que esse câncer, ele entrou na igreja. Mas, meus amados, por trás de todos os eventos históricos existe uma mão poderosa. Quem secou as igrejas na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte, foi a mão do Senhor. Porque deixaram de conceder a glória devida ao seu nome. É por isso que ontem nós vimos que devemos servir uns aos outros, conforme a dádiva do Senhor, como bons administradores. Nós devemos fazer isso na fala pela palavra, no serviço pelo poder de Deus, para um objetivo, para a glória de Deus, por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, a honra e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. É por isso que, ao olharmos para os nossos pais puritanos, os nossos pais do passado, eles resumiam toda a sua teologia em concessão da glória a Deus. E de que tudo deve ser para a glória de Deus. Porque se nós perdermos este filão, se perdermos esta visão bíblica, estamos fadados a simplesmente levar o Senhor Deus à ira. Quando nós, como igreja, começamos a nos preocupar muito mais com as pessoas do que a glória do Senhor. Quando os pastores se preocupam apenas em pregar aquilo que afaga o coração das pessoas em detrimento da glória do Senhor. Quando os homens da casa deixam de ser pastores do lar, pastoreando sua esposa, pastoreando seus filhos, disciplinando-os no Senhor,
simplesmente porque abrem concessões daquilo que o mundo nos diz, o que diz respeito à criação e ao casamento. Nós estamos retirando a glória devida ao nome de Deus. Quando as esposas, elas se perdem neste mundo, quando para elas é muito mais interessante uma carreira profissional do que ser mãe, esposa, cuidar do seu lar, quando isso deixa de ser prioridade na sua vida, sendo inoculada pelos venenos que advêm do mundo, essas mulheres, infelizmente, deixam de conceder glória ao Senhor. Quando os filhos, já em consciência, não honram seus pais, não os obedecem, não têm o temor devido, eles estão quebrando a glória do Senhor. E o que não concede glória ao Senhor deve secar até a raiz, porque não presta para nada. Uma figueira verde, podemos até imaginar as suas folhas brilhando ao sol, secou até a raiz. O templo, que pedras, que construção, que maravilha! Não ficou pedra sobre pedra. Porque é necessário entender o que significa a presença de Cristo diante de nós. É preciso entender o que significa Cristo no nosso meio. E é claro que quando nós pensamos em Cristo no nosso meio, corretamente, lembramos-nos da manifestação da sua graça, da manifestação do seu amor, da manifestação daquilo que Ele concede a nós por sua obra redentiva. É correto isso. Mas isso muitas vezes é uma tentação para o nosso pecado e nos esquecemos do temor que devemos conceder a Cristo na sua presença. No que significa Cristo na minha vida. Meu irmão, o que significa Cristo no seu lar? Significa dizer que você o teme e busca se parecer mais e mais com Ele. Minha irmã, a presença de Cristo no seu lar faz com que você o tema, fazendo com que você reflita cada vez mais a noiva desse eterno esposo. Filhos, vocês têm de fato reconhecido a presença do Senhor. E você tem então gerado temor no seu coração para obedecer os mandamentos do Senhor, no trabalho, na escola, a sós no banheiro, na sala, no metrô, no ônibus. Até que ponto tememos a presença de Cristo conosco? Ele é o Senhor da glória. A Escritura Sagrada diz que o nosso irmão e pai do passado, João, na ilha de Pátimos, ele teve uma visão de Cristo, talvez o último a vê-lo. A Escritura Sagrada diz que ele caiu como morto. Meus irmãos, nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos nos unir à criação que será redimida integralmente e anunciar a grandiosidade do Criador. Nós precisamos entender que é o templo, e não somente a criação que foi feita por meio e para Cristo, mas o templo apontava para o próprio Cristo. Isso está muito claro quando nós olhamos, por exemplo, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, de 19 a 22. Ali está claro que aquele templo não era em si uma coisa a ser admirada, mas ele apontava para o Cristo. Por isto, aquele templo que não mais glorificou ao Senhor secou. Mas o verdadeiro templo está aqui nessa manhã. Porque nós somos o santuário de Cristo. Nós somos aqueles que devem frutificar para a sua glória. Por isso a minha oração
é que é amada, honrada e querida, e todos esses atributos por causa de Cristo, da Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, seja uma igreja que em cada um de seus membros conceda a glória devida a Cristo Jesus. Porque se a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia abandonar este alvo e finalidade de todo ser humano, a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia secará até a sua raiz. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu louvo ao Senhor, porque esta igreja, não obstante o seu pecado, ela tem buscado corajosamente nesta cidade, os irmãos entenderam bem o que eu quis dizer, a conceder glória ao Senhor, não importando o fogo amigo. Mas cuidado com o seu coração, e eu devo ter cuidado com o meu coração, porque ele é pecaminoso e ele é tendente à glorificação do homem, do ser humano. Permaneça, ó povo de Deus, glorificando corajosamente o Filho bendito, Senhor da glória. E certamente haverá o deleite de se realizar aquilo para o qual esta igreja, a Igreja Presbiteriana Ponta da Areia, foi instaurada e plantada pelo Senhor. E que temamos a Ele. E que oremos para que a igreja fiel no Brasil não venha secar até a sua raiz e não restar pedra sobre pedra. Que estejamos na presença do Senhor dizendo: misericórdia, Senhor, misericórdia. Porque se a criação, ou mesmo aquele que se chama por teu nome, que se diz teu povo, se não conceder a glória, certamente secará. Que tenhamos aqui figueiras frondosas e frutíferas. Que tenhamos aqui um templo que não abre mão a Mamon, o Deus da riqueza, do dinheiro e do comércio, mas que exalte o nome de Cristo, custe o que custar. Ele está conosco, Ele nos fortalece, Ele é bom. Confie nisto, para a glória do Senhor. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, meu Senhor. Tem misericórdia de mim, meu Pai. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha esposa, dos meus filhos, da igreja que pastoreio. Tem misericórdia da liderança desta amada igreja. Tem misericórdia do povo desta igreja, que é tua. Ó Senhor, motiva-os e fortalece-os com a tua presença por meio de Cristo, através do teu Espírito. A que esta igreja tenha sempre o desejo de conceder glórias ao Senhor Jesus. E que não abra mão disto. Que ela não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneça no caminho fiel das Escrituras Sagradas. E nós temos o privilégio, meu Senhor, dado por Ti, de termos os nossos símbolos de fé, que são corrimãos, parapeitos, que mostram o limite daquilo que devemos crer, como devemos crer, porque é exposição fiel da Escritura Sagrada. Nós Te louvamos por isto, porque podemos ler a Tua palavra e ter a sua fiel interpretação para a nossa vida, em todas as áreas possíveis, ó Deus, a nós concedidas em nossa caminhada neste mundo. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Por isso eu Te louvo, porque não obstante o fato de
tantas entidades secarem até a raiz, não ter pedra sobre pedra, porque abandonaram, ó Senhor, o seu propósito nessa terra, que é conceder glórias a Ti e deleitar-se em Ti por toda a eternidade. Mas ainda assim, o Senhor tem preservado 7.000 que não se ajoelham e nem beijam a boca, agora no nosso contexto de Mamon. Nós Te louvamos por isto. E pedimos para que o Senhor nos preserve com coragem, lutando contra as correntes satânicas e carnais deste mundo, que querem, ó Deus, sequestrar a nossa mente, roubar a nossa mente, transformando-nos em árvores cheias de folhas verdes, mas sem nenhum fruto. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, e que sigamos em frente com fidelidade, para que toda honra, toda glória, todo engrandecimento, toda exaltação, todo brilho sejam dadas a Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, no nome de quem nós oramos. Amém.